Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula, mais um bate-papo sobre o pensamento cristão na modernidade, sobretudo pensamento moderno. E espero que todos vocês estejam bem, né? Esse período de pandemia, essa coisa toda, passe logo para a gente poder retornar à normalidade, né? Essa coisa do novo normal eu não curto muito, não. Mas vamos lá, gente. Tanto a aula passada quanto essa aula de hoje, a gente dividiu e está estudando, está refletindo acerca do que foi o século XIX. Por que eu me detive muito claramente no século XIX? Porque ele é o clímax, né? Ele é esse ponto alto da colina do que foi o processo de gradação da autonomia humana em relação ao divino e a dependência humana da ciência, da tecnologia, a aplicação da ciência no modus vivendi da sociedade, sobretudo ocidental. Isso acontece, pessoal, no cerne do século XIX, onde surgem duas ideologias, né, de modo mais robusto, que vão nortear aí o século XX e norteiam a gente até o século XXI hoje, que é o liberalismo, e a ideia do capitalismo efetivamente, e a ideia do socialismo, e aí a ideia mais à frente que vai desaguar no comunismo, a ideia do marxismo, né? Mas o que, que eu quero pensar com vocês? Hoje eu vou procurar ser mais lacônico e mais objetivo, e eu preparei então aqui as telas, os slides para vocês. Eu quero trabalhar em cima dos slides, lendo e fazendo comentários, para que isso fique bem sedimentado para vocês. E, sobretudo, pessoal, a gente ter um en passant, a gente ter uma radiografia do que foi o século XIX e, a partir daí, começar a entender como esses processos políticos, econômicos e sociais que aconteceram, sobretudo na Europa, eles reverberaram no pensamento cristão lá no século XX. Então, tudo isso que a gente está vendo é só um introito, é só um exórdio, né, do que foi é, do que foram, né, os preparativos para a gente adentrar efetivamente o século XX, e aí onde a gente vai tratar o pensamento cristão do século XX para a gente tecer alguns comentários a partir da próxima aula. Mas o que, que eu quero que vocês caminhem comigo? A gente então vai fazer essa leitura dos slides e fazer alguns comentários e tecer algumas questões para que saltem aos olhos de vocês, para vocês poderem fazer as correlações interessantes do que foi esse século XIX e algumas questões que aparecem no século XX que são meio que respostas para o século XIX. Então, assim, por que que eu então dividi, né, esse século em duas aulas e não num aspecto estritamente teológico? Claro que tá, claro que a teologia ela está imbricada nesse processo, mas eu estou trabalhando muito um processo historiográfico, histórico com vocês, para a gente poder ter exatamente essa visão mais macro, mais ampliada, mais lato sensu do que foi esse momento histórico e como ele preparou os demais acontecimentos, ideologias, pensamentos que vão reverberar no século XX e que, sem dúvida nenhuma, vão ser explicitadas e vão ser trabalhadas questões teológicas que estão, de algum modo, relacionados a esse processo todo, que começou no século XIX, que processo seja esse, qual seja, o processo de autonomia do homem em relação ao divino e, sobretudo, da aplicabilidade ou da praxis da ciência no modus vivendi do ser humano ocidental, sobretudo europeu. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha ideia hoje. A gente vai então pegar os templates aí, pegar as telas,
vai ler, a gente vai comentar e vai tratar sobre alguns aspectos importantes e chamar a atenção de vocês algumas relações bem interessantes, tá bom? Bem, então o século XIX é um século de formação de ideologias, né? Então a ideologia dominante do século XIX foi, sem dúvida nenhuma, o liberalismo. O que foi o liberalismo, gente? Liberalismo, você tem liberalismo econômico, liberalismo político, mas filosoficamente, o liberalismo é aquele que vai buscar a mínima intervenção externa no modo de vida das pessoas. E aí é do liberalismo que vem a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de se falar, na economia, da intervenção mínima do Estado na economia, na questão do mercado. Esse bojo de conceitos que abarcam o liberalismo, tá bom? Então, olha lá, o liberalismo foi o credo típico da burguesia, claro, dos comerciantes, eles queriam exatamente isso, liberdade para comercializar, liberdade para fazer seus negócios, dos novos interesses industriais e comerciais que procuraram abolir, olha que interessante, as restrições à livre ação das forças econômicas, forças econômicas, forças políticas e forças sociais. Reparem que essas coisas estão juntas, elas vão estar dentro desse mesmo caldeirão aí, dessa sopa de letrinhas e de formação que foi o século XIX. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, aspectos desse liberalismo: a liberdade individual e a abolição das tradições feudais. Claro, eu preciso agir, eu preciso. Por que das tradições feudais? Porque essa nova classe surgindo, né? Os comerciantes, eles não tinham uma história familiar, não eram descendentes da nobreza, tá certo? Então, abolir essas tradições. Abolição, então, dos privilégios de classe e de todas as formas de poder arbitrário. Olha que interessante. Ou autoritário. Por fim, foi o credo da inteligência que a gente fala. Inteligência é um termo latino, mas que denomina um conjunto de intelectualidade que influenciam um determinado grupo, uma determinada nação, sobretudo no aspecto político, ok? São os formadores de opinião, pessoal. Tem muita coisa que a gente pensa, que a gente acha que nós estamos pensando. Na verdade, esse conjunto de intelectuais, eles estão pensando por nós e a gente acaba propalando essas ideias, tá bom? Então, a inteligência que era o quê? A inteligência ela vai defender que é a ideia do nacionalismo, mas, sobretudo, da liberdade de pensamento, da liberdade de imprensa. Olha, então, o século XIX embebecido desse processo e dessa ideia de liberdade. Não é o que a gente prega tanto hoje, gente, no século XXI. Olha de onde vem. Olha quando foi forjado todo esse processo. Lá no século XIX. Bem, então a questão era complicada pelo movimento nacionalista. Por que complicada? Que ele tendia a identificar-se com o liberalismo na Itália e no leste europeu, enquanto na Europa Ocidental, ou seja, para cá, Inglaterra, né? E no norte, ou seja, na Escandinávia ali, tendia a aliar-se ao conservadorismo. Então, repara que o liberalismo italiano e do leste europeu, pensa em Polônia, Romênia, ele estava muito mais linkado a essa ideia de uma liberalidade em todos os aspectos. Já a Europa mais ocidental, pensem ali comigo, então, Inglaterra, e os países do norte, né, da Europa, eles estavam buscando se aliar ao conservadorismo, ou seja, ao modo tradicional, ao modo de viver da tradição social que as pessoas viviam. Por fim, o movimento de revolução política, que começará liberal e nacionalista, olha lá em cima, como eu tinha falado, gradualmente vai evoluir na direção da revolução social e de uma nova ideologia, qual seja
associalista, que era hostil à burguesia, claro, enquanto a burguesia ela quer a mínima intervenção do Estado, o socialismo ele vai querer dizer o seguinte: tudo está no Estado, o Estado tem que prover tudo. Então, esse Estado liberal constitucional, essa ideia de liberalismo e nacionalismo, ele vai se chocar flagrantemente com a ideia, esse surgimento dessa nova ideologia, dessa nova forma de pensar, nessa nova forma das relações sociais, chamada socialismo. Aí, socialismo, coloquei aqui a bandeirinha, né? O machado e a foice ali, símbolos do trabalho. Mas o socialismo deve sua força não somente ao apoio às reivindicações dos trabalhadores contra a classe média, mas ainda mais por ter percebido desde o começo as implicações sociais da revolução tecnológica. Vamos melhorar isso. Pessoal, os socialistas eles perceberam, já já a gente vai falar de alguns deles, eles perceberam o seguinte, que a sociedade estava mudando por causa da Revolução Industrial. Repara que a Revolução Industrial ela tem dois momentos, ela acontece primeiro ali, segunda metade do século XVIII, e ela vai desaguar de modo mais potente, com muito mais força, no século XIX. E é exatamente nesse momento do século XIX onde as relações sociais elas vão mudar. Claramente, ou seja, a própria a formação da sociedade ela muda. Estou falando de Europa, estou falando de Ocidente, pessoal, onde as pessoas viviam muito mais no campo, agora elas vão para a cidade. O século XIX e esse processo, esse aspecto da revolução industrial tão relevante, pensa comigo, nos anos 1800, vivia-se como se viveu há milênios atrás. Agrícola, a economia agrícola, artesanal, carroças, bois. Isso diferencia, por exemplo, do Egito antigo de, sei lá, de Ramsés, que viveu no século 13 a.C. Então, olha como é que é interessante. Quando eu chego em 1900, 100 anos depois, eu já tenho uma mudança enorme, sobretudo por causa da invenção do motor a vapor. Eu tenho, a partir daí, a mudança no sistema de transporte pelas ferrovias, estreitamento das distâncias, o telégrafo, muda tudo, gente. E essa revolução tecnológica que eu coloquei aqui, ela vai influenciar diretamente a sociedade. Influenciando diretamente a sociedade, ela influencia o pensamento teológico, influencia o pensamento cristão, claro, claro, tá bom? Então, isso só corrobora, né, esse meu slide que eu coloquei aqui, só para a gente mostrar como que esse aspecto é relevante. E, de novo, para relembrar, né, que eu esqueci de falar no início, a gente está tratando de um extrato, especificamente o capítulo 11 do livro do Christopher Dawson, que é Os Deuses da Revolução. Efetivamente, ele trabalha nesse capítulo a formação do pensamento moderno a partir desse recorte temporal do século XIX. Então, olha que interessante. Tudo acontece aí, pessoal. É nesse momento que surge a sociedade que a gente vive hoje. E voltando, né, àquela questão de como o socialismo ele irrompeu, né, e teve apoio e teve esse crescimento avassalador que eu coloquei aqui, que o Dawson ele pontua, que foi muito além do que das reivindicações dos trabalhadores. Mas isso se deveu, ou seja, o socialismo ele expandiu-se, por quê? Isso se deveu não a Marx, a Karl Marx, mas aos Saint-Simonianos, que eram idealistas, já já vou dizer por que esse nome, eram idealistas tecnológicos, que acreditavam que todos os males sociais seriam curados pela reorganização da sociedade pelos cientistas.
os quais eram, ó, a inteligência aí que eu falei para vocês, os quais eram os representantes modernos do poder espiritual. Opa, isso é importante. Eles eram os representantes modernos do poder espiritual e pelos industriais, que agora representavam o poder temporal. Bem, esse aqui, essa figurinha aqui no slide não está dando para aparecer, mas na apresentação, né? Mas no slide com que eu envio para vocês de material, aparece lá. Esse aqui é o Conde Saint-Simon. É um socialista francês, finalzinho do século XVIII e segunda década ele falece do século XIX. Ele foi esse ideólogo socialista, pensando exatamente o que a gente colocou aqui, pessoal. Exatamente o que a gente colocou aqui, ó. Que ele percebeu, os santo-simonianos, eles são adeptos do pensamento de quem? Do Saint-Simon, desse carinha aqui, que dizia o seguinte, olha, que os males sociais eles seriam curados pela reorganização da sociedade. Por quem? Pela essa inteligência. Sobretudo, eles perceberam, pessoal, que a Revolução Industrial tinha mudado a sociedade para sempre. Então, eles queriam esse processo de reorganização da sociedade, tá bom? Saint-Simonianos, ok? Esses dois poderes deveriam ser coordenados por sua fidelidade conjunta aos princípios da nova religião. Opa! Religião? Vamos aprofundar isso aí. Que era uma espécie de versão racionalizada e humanitária do cristianismo. Ok? Gente, o cristianismo não fornece paz, Cristo não fornece vida. Olha que interessante, olha a reverberação do pensamento ideológico e social dentro da onde? Da religião, dentro do cristianismo. Então, olha aqui. Não foi. Espera aí, olha aqui que interessante. Vou voltar aqui. Olha aqui que interessante, gente. Estou tentando voltar aqui, o cursor ele não está indo, mas tudo bem. O que eu quero que vocês atentem aqui? São os princípios de uma nova religião que era pautada em quê, gente? Era uma religião racional e humanitária. Então, eles se apropriaram de aspectos do cristianismo, da religião cristã. Aqui, achei. Eles se apropriaram, então, de aspectos da religião cristã para formar uma nova ideia de religião, que a gente vai ver lá na frente. Então, é uma ideia de uma religião racionalizada e humanitária, né? Características que foram apropriadas do cristianismo, da religião cristã, e formaria as bases de um novo sistema de educação universal, sistema que os santo-simonianos consideravam uma condição necessária para a nova organização social. Quem é que fornecia essa educação, gente? O Estado. Olha que interessante. Durante a segunda metade do século XIX, o espírito da cultura ocidental mudou. Opa! Lembra aqui, ó, vou voltar. É um aspecto de uma religião, uma nova religião. Que religião é essa, Misael? A época do materialismo. O que é o materialismo em essência? Um aspecto filosófico, tá, gente? O materialismo no aspecto filosófico, e aí, a partir da filosofia clássica, tanto os epicureus, tanto os estoicos, quanto os atomistas, eles apregoavam essa ideia do materialismo, dizendo que o importante era a matéria, tá certo? O importante era a matéria e que não acreditavam no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, no mundo governado por divindades. Opa! Aqui nasce a ideia da filosofia materialista e nasce a ideia do ateísmo. Porque, repara, até aqui as pessoas eram muito
deístas, elas, por mais que elas discordassem da posição de algumas questões da igreja, enfim, mas elas acreditavam num Deus, o Deus da Bíblia. Agora, a partir daqui, e um filósofo que ele vai caracterizar o ateísmo é o Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ele vai efetivamente propalar a ideia da não existência de Deus, pautada nessa época materialista. Está vendo como é que uma série de coisas surgidas aqui vão reverberar aonde? No aspecto teológico. Entenderam por que eu gostei? Eu quis fazer esse en passant com vocês para a gente entender epistemologicamente. E aí, quem estava aí, talvez, na minha palestra da conferência lá do Paul Ricoeur, quando eu falei que Ricoeur ele trabalha acerca de um fato histórico pensando numa operação historiográfica, fase documental, a fase reflexiva e compreensiva e a fase representativa, onde se escrevem as coisas. É disso que eu estou dizendo. É um processo que a gente está fazendo com vocês aqui, de que vocês comecem a perceber de onde vêm as coisas, ok? Então, olha que interessante. A partir dessa perspectiva, né, que eu falei para vocês aqui, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Princípios da nova religião, tá bom? Aqui, achei. E aí, gente, essa nova religião é o materialismo, tanto em pensamento quanto em ação. As novas teorias biológicas da formação, as novas teorias biológicas da formação e da seleção natural, foram comumente interpretadas de uma forma que justificava a luta pela existência entre estados e classes e a sobrevivência dos mais bem adaptados ou mais bem-sucedidos. É a ideia do darwinismo, né? Charles Darwin, a ideia da seleção natural, dos que mais se adaptam, os que ficam, a ideia do evolucionismo. Gente, olha, está tudo junto, esse processo de materialismo e evolucionismo. Teorias grosseiras de superioridade racial e nacional se transformaram ou se tornaram populares. Tá vendo de onde, aonde nascem as coisas? É aqui, tá bom? O idealismo liberal, que havia inspirado Adam Smith, Adam Smith é o grande ideólogo ali do século XVIII, né, da Revolução Industrial, dessa questão da... Ele trabalha efetivamente o liberalismo econômico, né, da mínima intervenção do Estado na economia e da ideia da produção, da ideia do estabelecimento de metas, enfim. Esse é o Adam Smith e o movimento do livre mercado que deram... lugar. Então, repara que são duas ideologias se digladiando. O liberalismo pautando o capitalismo e o nacionalismo pautando o socialismo. Deram lugar ao nacionalismo da competição econômica feroz e o imperialismo colonial que chegou ao ápice com a partilha da África nos últimos 20 anos do século XIX. Deixa eu melhorar aqui. Gente, o que acontece é o seguinte: os dois extremos são ruins. O extremo do socialismo é péssimo e o extremo do liberalismo é horroroso. O extremo do liberalismo está aqui, chegou ao ápice, partilha da África. Importante ninguém se meter, vamos partilhar, nós somos melhores que eles. Lembram da teoria que eu falei para vocês aqui, da superioridade racial e nacional? Tá certo? Olha que interessante. Repara que isso acontece aqui. E aqui tem atrocidades horrorosas aqui, né? Enfim, não dá tempo para a gente adentrar e hoje eu quero e preciso ser objetivo, mas o que eu quero que vocês percebam? Que os extremos são muito ruins e é esse momento onde duas ideologias que perduram até nossos dias, elas nascem efetivamente, ganham robustez e entram nessa querela. Então, enquanto as políticas internacionais das classes dominantes eram inspiradas pelo imperialismo, a questão da África, nacionalismo e militarismo, claro,
Se eu vou conquistar, eu preciso de forças militares, eu preciso de quê? De ter poder bélico. As forças opositoras da mudança revolucionária também abandonaram os ideais de seus predecessores do século XVIII e do começo do XIX e se voltaram para a política do poder e do uso da força, fossem comunistas, anarquistas ou nihilistas. Exatamente, são os extremos aqui que eu estou tratando. O imperialismo é o extremo do liberalismo, o nacionalismo e esse militarismo é o extremo dessa ideologia. E aqui o comunismo, o anarquismo e o nihilismo é o extremo desse aspecto é, do socialismo. Tá bom, gente? A causa principal da derrota do liberalismo na segunda metade do século XIX, contudo, foi a aliança entre o movimento nacionalista e o Estado conservador, a qual criou o Império Alemão. 1870 e 1871, Otto von Bismarck. E foi, ah, foi seguida por um período de intensas rivalidades nacionais e expansão colonial que culminou na Primeira Guerra Mundial. É onde a gente vai chegar lá na frente, na aula que vem, etc. Mas repara que o século XIX ele é um século em que ele vai surgir, em que surge nele as querelas e as dificuldades entre as nações europeias. Se ocorre uma guerra, se ocorrem duas guerras no século posterior, no século XX, elas são fomentadas, elas são nutridas e elas são arquitetadas no século XIX, por todos esses processos aqui que a gente está tratando, de questões de rivalidades, de ideológicas, que vão desaguar em rivalidades sociais e por aí vai. Então, onde eu quero chegar com isso, gente? Porque esses processos aí, eles vão reverberar de novo no pensamento teológico do pensamento cristão. Tá bom? Vamos lá. A Alemanha, então, de Bismarck. Bismarck foi esse idealizador desse império alemão, dessa unificação da Alemanha, uniu a Prússia, parte da Áustria. Então, ali a partir da segunda metade do século XIX, então, a Alemanha de Bismarck ela foi pioneira tanto no estado tanto no estado totalitário, ou seja, poder absoluto, não há possibilidade de questionamento, quanto de estado de bem-estar social. Olha que interessante. Embora tenha preservado algumas ligações com o passado por meio dos cristãos conservadores, por um lado, e dos liberais nacionalistas, por outro. Onde eu quero chegar, gente? Olha para mim, olha para cá, pessoal. Gente, a tecnologia mudando a vida das pessoas, melhorando a vida das pessoas, bem-estar social, o sistema ideológico melhorando, a ideia de um Estado totalitário, um Estado que forneça tudo, a ideia de nacionalismo. Olha como é que isso vai estar dentro do cenário cristão, finalzinho do século, a partir da segunda metade do século XIX e que reverbera no século XX. Na Alemanha, em especial, onde a depressão econômica foi excepcionalmente severa, o fascismo, em sua forma nacional socialista, fascismo é o quê? Lá Benito Mussolini, Hitler, ou seja, essa ideia de poder absoluto na mão de alguém. E olha o nascedouro, gente, disso, em sua forma nacional socialista, onde o Estado forneceria tudo para as pessoas. Lembra lá anterior a ideia do bem-estar social? Então, foi aceito com obstinação fanática, claro. Logo, ficou evidente que o Estado totalitário não era o truque de um demagogo italiano, Benito Mussolini, mas uma realidade terrível capaz de destruir toda a ordem tradicional cristã
que eu não coloquei aqui, mas está implícito, cristã da cultura europeia. Está vendo como é que todo esse processo ele vai se dando, vai se formando, vai acontecendo a partir daí, gente? Por fim, gente, então, viu, eu falei que ia ser bem objetivo hoje com vocês, né? Mas eu quero fazer algumas considerações finais aqui, apontando algumas questões e alguns aspectos que o Dawson ele deixa para a gente refletir. Quando essa revolta contra a tradição cristã, a partir do materialismo e humanista europeia, resultaria no século posterior duas guerras. A destruição da Europa parecia iminente e só foi evitada a um imenso custo material e moral. Repara que essas querelas, essas dificuldades ideológicas lá nascidas no século XIX, elas reverberam onde, gente? Nas duas guerras mundiais, no século posterior. Há cristãos e racionalistas, liberais e conservadores, socialistas e individualistas, nacionalistas e internacionalistas. Tais divisões, então, ou seja, olha o samba do crioulo doido, né? Olha a tamanha subdivisão dentro do aspecto social europeu, dentro do aspecto social europeu, abarcando a religião cristã. Há cristãos racionalistas, liberais, conservadores, socialistas, individualistas, nacionalistas e internacionalistas. Tais divisões e conflitos ideológicos são uma fonte de fraqueza, na medida em que oferecem uma série de oportunidades para poderes totalitários, claro, aplicarem suas técnicas de desagregação, exatamente como fazem quando há conflitos. Por outro lado, essas divisões são uma fonte de força na medida em que constituem uma condição necessária para a preservação da liberdade e o desenvolvimento dos diversos e independentes aspectos da cultura ocidental. Vamos entender isso? Há divisões, então, da religião cristã. As divisões, elas surgem, né? Elas acontecem a partir de quê? De conflitos ideológicos, liberais e socialistas, que, gente, qualquer conflito vai gerar pontos de fissura, de fraqueza, claro. Ao mesmo tempo, é importante que haja conflito, que haja inquietação, porque a partir dessa ideia de se levantar contra esses poderes totalitários, que só eles têm a verdade, vão se buscar o quê? A preservação da liberdade e o desenvolvimento dos diversos e independentes aspectos da cultura ocidental. Ou seja, foi um período complicado, sim, mas foi importante que cristãos se levantassem, que pessoas se levantassem, que pensadores se levantassem para buscar exatamente a preservação da liberdade de discordar. Porém, a sobrevivência da cultura ocidental exige, né? Deixa eu achar aqui. Exige unidade bem como liberdade. E o grande problema do nosso tempo é como esses dois aspectos essenciais podem ser reconciliados de interesses políticos entre dois países ocidentais, por exemplo. Quais sejam, gente? A sobrevivência da cultura ocidental vai exigir unidade, bem como liberdade. Olha que coisa complicada, né? Unidade dentro de um país, por exemplo, que eu coloquei 2 países aqui como exemplo, e liberdade. Como é que eu faço isso? Como é que eu trabalho com esses 2 conceitos? Essa é a questão levantada para os teólogos, para os pensadores do cristianismo lá no século XX. De que maneira o cristianismo pode contribuir para este trabalho de integração espiritual? Não é algo claro neste momento, mas nenhum historiador pode desconsiderar o fato de que ele, quem o cristianismo, continua a ser o elemento religioso mais relevante, mais forte da cultura ocidental.
por mais longe que o processo de secularização, e hoje o Richard Taylor e o Jürgen Habermas, eles falam que nós vivemos a era do pós-secularismo, né? Esse texto do Dawson é mais ou menos do século XX, mas sobretudo ali nos anos 60, anos 70. Hoje a gente já vive a ideia do pós-secularismo, vou falar já já, mas concluindo aqui, por mais longe que o processo de secularização, não vai, o processo de secularização tenha influído, ou tenha ido, a influência do cristianismo na cultura, na ética. Deixa eu tentar achar aqui, gente, peraí, deixa eu tentar botar esse curso. Aqui, achei. Então, a influência do cristianismo continua onde? Na ética, na educação, na literatura e na ação social. Essa influência, essa importância do cristianismo na cultura ocidental ainda é poderosa. Claro, claro. Desconsiderar isso é uma idiotice, é uma burrice, é quase assim não entender como a religião cristã ela é relevante para o mundo ocidental, sobretudo para forjar o pensamento ocidental. Então, muita gente hoje fala, né? Cristianismo, meu filho vai estudar. Né? Eu acho que isso precisa ficar muito bem sedimentado, né? na cabecinha de vocês aí. O pós-secularismo, então, que o Taylor fala, e o Habermas, é que hoje qualquer religião serve. A religião ela é muito mais para um aspecto de autoajuda do ser humano do que pensar em algo metafísico, em algo transcendente, em algo que complete o imanente. Desagou nisso no século XXI, né, gente? Bem, a gente fica por aqui. Então, a gente trabalhou e tratou nessas duas aulas o texto do Dawson, Pensamento Moderno, lá do livro Deuses da Revolução, e que ele faz uma radiografia muito interessante do século XIX para a gente. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.